Sejam bem-vindos ao canal Sandro de Oiá. Gratidão, irmãos, pelas curtidas, pelos likes, pelos comentários. Como eu sou grato a vocês todos. Eu sinto que esse é o nosso canal. Eu sinto que aqui está virando uma grande família. E eu só tenho a agradecer. Caso você esteja chegando aqui a primeira vez, não se esqueça de se inscrever, compartilhar caso goste do vídeo, dar seu like, aquelas coisas todas, para motivar e ajudar o canal a crescer. Hoje nós vamos falar do Exu da Capa Preta e seus médiuns. Eu estou com esse tema do seu Capa Preta há um bom tempo, né? Para fazer esse vídeo do Exu da Capa Preta e seus médiuns, porque o respeito por Exu que eu tenho é tão grande, e quando eu faço os vídeos aqui no canal, eu estou pensando, eu estou sentindo em honrar a entidade. Eu estou pensando em... é uma oferenda virtual. Para quê? Para que a entidade não seja esquecida com o passar dos anos, para que os valores, a parte religiosa, a parte mágica, os novos médiuns que vão chegando, tenham como base, referência, as instruções, o conhecimento, a vivência de nós que já passamos grande parte da jornada. Então é sempre honrando, contribuindo e passando o conhecimento para frente. O porquê que para mim é muito difícil às vezes falar. Porque existe o candomblé, a umbanda, a quimbanda, umbanda esotérica. Então, são muitas vertentes atualmente dentro do que a gente pode chamar de espiritualidade. O que acontece? Quando a gente coloca o Exu dentro de um sistema religioso, isso eu tenho a sensação que diminui ele. Porque o Exu, em geral, é muito maior do que a gente vê até mesmo em terreiros. Então vamos lá, vamos por parte. Nem por um momento eu estou desrespeitando nenhum segmento religioso, nem umbanda, nem candomblé, nem quimbanda. Eu estou passando as minhas experiências. Então, é isso, tá? Cada casa trabalha do seu jeito, mas eu sempre digo e repito: você quer saber sobre o teu Exu, pergunte diretamente para ele. Sempre, principalmente você que está chegando no vídeo a primeira vez, eu sempre vou dizer que o teu Exu e a tua pombagira são as pessoas mais indicadas. Então, semelhante não quer dizer igual, tá? Então eu vou passar aqui as características, o que eu aprendi, as minhas experiências com o seu Capa Preta. E isso não significa que todo mundo é igual, mas as semelhanças sempre vão estar muito próximas. Bom, o seu Capa Preta, na maior parte das vezes, tá? Ele foi um grande religioso quando estava vivo. Ou ele foi um monge, ou ele foi um padre, ou ele foi um mago, ou ele foi um bruxo, ou ele foi de alguma vertente de espiritualidade, como, por exemplo, na época de São Cipriano, na época dos grandes magistas. Então existe uma coisa por trás do seu Capa Preta muito religiosa. E religiosa
Ninguém está dizendo aqui de bonzinho ou malzinho, trevoso ou ser da luz, porque não importa a religião. Mas foram homens de muita fé, de muita espiritualidade, não importa qual a vertente, quando eram vivos. Então você não pode pegar a história do primeiro Exu da capa preta e achar que o seu Exu da capa preta tem aquela história. É a mesma coisa do nome, um exemplo, João da Silva. Será que todo João da Silva é igual? Não é. Será que todo leonino é igual? Não é. Será que todo mês de setembro é igual? Não é. Mas tem semelhanças. Então, eu acho que agora fez sentido. Primeiro, a gente tem que começar a compreender o porquê surgiu a falange do Exu da capa preta. O porquê o nome capa preta? Por que Exu da capa preta? Pois é. O que acontece é que nos dias atuais, a gente não tem essa referência, a gente não tem esse hábito, a gente não tem esse costume. Olha, eu visto uma camisetinha e vou pra rua, né? Você põe um top, um shortinho e vai pra rua. Então, como que você vai conseguir? Você tem que pegar a sua mente, levar na história, levar no passado e entender a época que esse Exu viveu, o que significava os adereços de vestimenta mesmo de sua época. Então, por exemplo, alguém hoje em dia usa cajadinho? Não, mas você vê os preto velhos, ou você vê alguns Exus com seu cajadinho, né? Enfim, não tem problema, mas o significado são muitos. É um instrumento de época, virou um instrumento de força daquele Exu, virou um objeto de magia daquele Exu, porque muitas vezes um cajado, né, ele pode virar um falo, um instrumento da polaridade masculina, né, um simbolismo do próprio Exu Orixá. Bom, aí nós vamos começar a montar. Sempre eu digo, vai juntando as coisas, porque é um quebra-cabeça. Porque a gente aprende com a história. Se você não escuta a história, você não consegue montar o sentido da coisa. A coisa fica vaga, perdida. Bom, antigamente, principalmente na parte da Europa ou de países onde era muito frio, a capa era um instrumento de proteção contra o frio. Os judeus, por exemplo, eles usavam as capas para diferenciar, né, hierarquias. Em outros países também, como Europa, ou até mesmo Brasil na colonização, a capa também ela mostrava hierarquia. Por exemplo, em Roma, os cegos, para pedir esmola, eles tinham uma capa especial para poder pedir esmola. O que significava aquilo? Que o governo, que as autoridades romanas autorizaram aquele cego a pedir esmola. Então, quando você olhava a capa, você sabia se era mendigo, se era da hierarquia, se era um fidalgo, se era da corte, se não era. Nós estamos falando de uma época onde usavam aquelas perucas, né? A grande corte, os reis, aquelas coisas todas. E o seu capa preta, em geral, não é o seu, mas em geral, para ficar mais fácil de explicar,
são dessas épocas, ou da época da Europa, dos judeus, ou até mesmo da colonização do Brasil. Então, você já começa a perceber o poder e o significado que uma capa já está dizendo. Exu da capa preta. Bom, então, além da hierarquia, de definir classe social, a capa ela é colocada para dar destaque, né? E diferenciar. A capa, ela sempre foi utilizada, por exemplo, para os professores. Os professores antigamente entravam de capa para diferenciar eles dos alunos. Por exemplo, uma universidade, né? Os militares usavam capas para diferenciar eles dos soldados, os reis. Então, se o Exu da capa preta, ele usa capa, então mostra a hierarquia, a lei, o poder, a dimensão desse homem, desse Exu. Então a gente misturou agora um pouquinho de história e a gente vai começar a entrar na história, na entidade do Exu da capa preta. Então, conforme eu for falando do Exu da capa preta, você vai associando as características dele aos seus médiuns. Igual é diferente de semelhante, tá? Um capa preta puro original não é igual ao outro capa preta puro original. Mas eles são da falange do seu capa preta, quem dirá os médiuns. Isso tem que ficar claro, gente. Porque as pessoas querem fazer assim, 2 e 2 são 4. É impossível. Ninguém é igual a ninguém. Quem dirá espíritos, quem dirá Exu, né? É impossível. Bom, eu convivi muito tempo com o seu capa preta. Eu chamava ele de meu pai, porque ele era o Exu da minha mãe de santo. Ele me deu muitos enredos, muitas magias, muitas feituras. Ele cuidou de mim assim de uma forma que eu nunca teria como agradecer. Porque a gente que é novo, tem seus 13, 17 anos, a gente não sabe de nada. Então, a gente tem que confiar e seguir alguém. E o seu capa preta, ele foi um dos grandes mestres que eu tive na minha iniciação, na minha vida espiritual. Tá. O seu capa preta, vocês também reparam que juízes utilizam capa, né? Advogados, tribunais, essas coisas todas. O seu capa preta, ele tem muito essa coisa de ser advogado, de defender, de trazer a justiça, de ser um justiceiro, de gostar das coisas corretas, não gostar de marmotagem, não gostar de coisas erradas, coisas bagunçadas. Então, eu quase sempre eu vejo os médiuns do seu capa preta no futuro, né, depois de todos os processos, eles acabam virando sacerdotes. Eles cuidam de uma casa de santo maravilhosamente bem. E os seus filhos, os filhos desse médium, quando é sacerdote e quando é do seu capa preta, que é dele que a gente está falando, eles se sentem seguros, amparados, bem orientados. Mas assim, é linha de trem, é tudo certinho. Não gosta muito de marmotagem, de coisa errada. Então, aquelas pessoas que entram para bagunçar,
uma casa do seu capa preta, não vai se dar bem. Nem com o médium e nem com o seu próprio capa preta. Ele vai dar esporro. Ele vai convidar você a se retirar. Ele vai falar para você que ali não é seu lugar. Ele vai dizer para você coisas que você nunca imaginaria que um Exu pudesse dizer na sua lata. Sem palavrão, sem ofensa, não, o homem é fino. É assim, 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 e eu não gosto disso, não quero isso, e se repetir, o couro vai comer. Então, isso entra numa parte do advogado, da justiça, da lei, da ordem. Então, não importa qual é a casa. Lembra que no início, eu estava falando um pouco de religião? Por quê? Que a maior parte dos Exus da capa preta vem de um caminho religioso. Porque nós temos dentro da nossa cultura, da nossa tradição, de colocar muitos Exus associados a orixás. E quando a gente passa com frieza, assim, sem emoção, né? Orixá é orixá. Então, os africanos cultuavam os orixás. Quando veio para o Brasil, surgiu o candomblé, tá? Então, quando você para ver friamente, sem colocar fé, religião, aonde é que Exu está ligado ao orixá? Aonde? E se o homem foi um padre? E se o homem foi um bruxo? E se um homem foi um Merlin? E se o homem foi o São Cipriano? O que tem a ver com o orixá? Então, pelo seu capa preta, carregar essa capa, que significa hierarquia, ele traz o quê? Todo o conhecimento místico, esotérico, religioso e suas tradições. Então, ele não tem dificuldade nenhuma de se adaptar ao conceito do candomblé, ao conceito da umbanda, ao conceito da quimbanda. Um Exu, não importa se é seu capa preta ou não, ele não tem dificuldade nenhuma de entrar na vibração de um orixá, na vibração de um deus antigo, na vibração dos daimons, na vibração de entidades que na Umbanda e Candomblé nem tem talvez conhecimento. Isso é uma coisa mais da linha Quimbanda, luciferiana, né? Que aí existem outras entidades. Por exemplo, a gente vai falar de Lilith, né? Então, você não encontra essa Lilith, essa deusa, ou esse demônio em alguns conceitos cristãos, na Umbanda e Candomblé. Mas o seu capa preta, se ele estiver nessa linha de Quimbanda ou luciferiana, ele tem essa parte de conhecimento religioso, aonde a energia dele, por afinidade, está naquela casa, naquela seita, naquela religião. Faz sentido que isso não é discriminação de casa, de religião, e que o Exu da capa preta, ele não é uma estátua de gesso, sabe? E é só daquele jeito. Tá. Por exemplo, a minha mãe de santo, ela era filha de Inhaçã e de Xangô, e tinha seu capa preta, como Exu de frente. Eu conheço um pai de santo de Xangô, que também tinha seu capa preta de frente. Eu conheço um filho de Ogum, muito até conhecido, também do seu capa preta. Então, seu capa preta é da linha de Omulu, de Obaluaê. Tudo bem, tem que perguntar para ele, o senhor trabalha nessa vibe, meu pai?
O senhor trabalha em qual vibe, ou o senhor anda na vibe que o senhor quiser. Então tira o seu capa preta da caixinha. Essa riqueza de detalhes da vibração dele, como ele gosta, como ele faz, se é ligado ao orixá, se não é ligado ao orixá, ele vai dizer com a boca dele. Mas o que eu quero dizer nesse vídeo é a amplitude de possibilidades que existe dentro do Exu da capa preta, do seu capa preta, dentro da onde ele veio, da cultura, da religiosidade, dos costumes e da falange do seu capa preta. Ele, por ter essa coisa de mestre, a capa está dizendo, eu sou um mestre. Ele vai fazer o quê? Ele vai educar, ele vai doutrinar, ele vai ensinar, ele vai proteger, ele vai defender. Então, é uma demanda, vou proteger. É abrir caminho, eu sou Exu, eu vou abrir. Doenças por ataques espirituais, por demandas. Eu já vi um trabalho dessa minha mãe de santo, de uma pessoa que estava desenganada no hospital. Ela fez um trabalho na casa de Exu para o seu capa preta. Foi assim, de um dia para o outro, a pessoa desenganada, essa pessoa acordou no hospital, viu seu capa preta na frente dele, e no outro dia esse homem começou a melhorar. Eu não lembro quantos dias depois já estava recebendo alta, para quem estava condenado, né? Então, será que o seu capa preta tem essa coisa de médico? Não sei. Pode ser. Pode ser que alguns tenham sido médicos, pode ser que outros tenham sido somente bruxos, não importa. Mas nunca desconfie da força e do poder de um Exu. Então, o Exu da capa preta, ele carrega essa coisa, né? De muito poder. Por conta dessa coisa de hierarquia, de firmeza, de casa, o seu capa preta, ele gosta das coisas muito certinho. Os seus médiuns gostam de uma vida financeira com estabilidade. Eles lutam para ter estabilidade financeira e quase sempre o têm. Então, geralmente esses médiuns vieram do nada, sabe? E de alguma forma, de alguma maneira, eles começaram como sapateiro e hoje é dono de uma indústria de calçados. Sabe aquela história de Silvio Santos, de camelô a empresário? Os filhos do seu capa preta, eles têm esse dom, eles têm esse axé financeiro. Mas os filhos do seu capa preta dançam no chicote do Exu, porque o Exu, ele é ali, ó. Porque os filhos, os médios do seu capa preta, os filhos, eles são do contra. Tudo que você fala não é bem assim. Será? Não. Eu não vejo dessa maneira. Os médios do seu capa preta é do contra. O seu capa preta não. Mas os médiums têm essa coisa questionadora pro lado do contra. Então, quem convive com os médios do seu capa preta costuma ter muita dificuldade de convencer esses médiums a fazerem alguma coisa, porque eles sempre vão colocar um empecilho, um defeito. Agora, se a ideia for deles, se foi eles que criaram o negócio, ai de quem não seguir eles, porque eles costumam ser, a gente não pode afirmar, né, porque nem todo mundo é igual, costumam ser autoritários, mandões e do contra. E tem um lado que também são desconfiados. Então, na vida amorosa, esse companheiro do médium, do seu capa preta, tem que dar satisfação de tudo. Porque o médium, ele está desconfiado do celular, ele observa tudo que você está fazendo,
aonde você foi, qual foi o horário que você falou que ia sair, que roupa você está vestindo. A gente não consegue definir se é ciúmes, se é possessão ou se é insegurança. Mas eles, vamos colocar esse nome para simplificar, são ciumentos, são dominadores, são desconfiados, tá? Então, ao mesmo tempo, você vê o médium do seu capa preta sentar, aí do nada, esse médium vai ficando quietinho, ele até chora, porque tem alguns momentos que o médium do seu capa preta senta e parece que vem um filme muito real, é muito assim, é como se fosse o passado e o presente, tudo ao mesmo tempo acontecendo, e ele chora, mesmo que seja uma lágrima, mas eles são emotivos. Então, quando eles param para ver esse filme da vida que passa diante dos seus olhos, ali é um grande momento que o seu capa preta está dizendo assim: meu filho, você está vendo como a vida é? Você está vendo como são as pessoas? Você está vendo que nessa vida ninguém é de ninguém? Você está vendo que nessa vida você tem que construir os teus alicerces, a tua segurança, o teu caminho, porque as pessoas morrem, as pessoas cansam de você, as pessoas não entendem o que você quer dizer, as pessoas podem ir embora. E aí, o médium do seu capa preta, ele vai se emocionando. E ali, depois que sai a última lágrima, que eu chamo lágrima de crocodilo, pronto. Aí levanta o médium com a capa, com a autoridade, porque ele aprendeu a essência dele, o que ele vai fazer dali para frente, e o não dele é não, o sim é sim, e se não for junto, ele deixa para trás, tá? Apesar dos médiuns do seu capa preta serem os últimos a abandonar uma batalha, né? Mas quando eles decidem, não dá mais. Essa pessoa, esse amor, esse parente, esse caminho, eles enxergam com transparência que aquilo acabou, que aquilo não tem mais o que fazer. Aí eles simplesmente, como se fosse uma encruzilhada, mudam o caminho. E aí quem ficou para trás, não pega mais. Então, o médium do seu capa preta, eles têm essa necessidade de estar sempre pensando, refletindo, se autoanalisando, porque como eles são muito turrões por dentro, resistentes, desconfiados, às vezes eles demoram um pouco mais para tomar uma decisão, tá? Com medo de ser injusto, com medo de se arrepender, como qualquer pessoa, mas neles isso é um pouco mais intenso, tá? E por conta dessas emoções e desses pensamentos repetitivos, como que eu resolvi isso, como que eu resolvo isso, e a coisa não está como eu quero, e eu estou sem paciência, eu estou irritado, eu estou precisando de dinheiro, eu estou precisando de caminho, e eu não aguento mais isso. Pode acontecer por conta dessa emoção intensa, naqueles períodos que a coisa parece que saiu de controle, eles têm uma característica de ter hipertensão. Tem uma característica, a gente não pode falar que todo mundo tem, mas tome muito cuidado com pressão, porque os médiuns do seu capa preta, eles são uma bomba, sabe? Eles vão inflando, ficando vermelho, e bum! Outra coisa, quem convive há muito tempo com os médiuns do seu capa preta, percebe que eles falam com os olhos. Então, sabe aquele olhar de gato que vai aprontar alguma coisa? Sabe aquele olhar molhadinho que quer pedir alguma coisa?
Sabe aquele... Os olhos quer saber se está acontecendo alguma coisa com o médium do seu capa preta, olha nos olhos dele. Sobrancelhas, olhares. Quando aquele olhar está molhadinho, ai, eu tô meigo hoje. Então ele quer carinho, ele quer atenção, ele quer desabafar, ele quer fazer um amor gostoso, essas coisas todas. E por aí vai. Então é muito bom conhecer. Na magia, o seu capa preta, eu gosto muito de trabalhar com ele, fazer magias com ele, para abrir caminhos, que é normal com Exu, mas as maldições, as bagunças mentais, para a vida financeira. Não sei, o seu capa preta tem um jeitinho de colocar a nossa vida financeira em ordem. Então você está construindo uma casa e o dinheiro acabou. Aí, do nada, aparece alguém que é muito grato a você ou ao seu capa preta e te dá os tijolos, te dá cimento e você continua a sua casa. Então as coisas do seu capa preta nunca param. Um exemplo foi essa casa, ilustrando um exemplo, né? No terreiro, eles têm essa hierarquia, essa pose, essa classe, tá? Ele, se você sentar com o seu capa preta, ele vai conversar, mas você tem que ser muito reto, objetivo. Aí, por exemplo, tá naquela coisa, vai na linha da Umbanda. Então tem aquela coisa muito cristã, o sincretismo. Então o seu capa preta, ele tá ali numa gira de esquerda, ele sabe qual é o consulente, que tipo de pessoa está indo falar com ele. Agora, se você pega o seu capa preta numa quimbanda, onde ele pode soltar o verbo, falar, dizer, acontecer, a atuação dele é diferente. Por quê? Ele está em casa diferente, ele está numa vibe diferente. E é isso que às vezes as pessoas ficam dizendo, o Exu... Ai, gente, isso é ridículo. O Exu da capa preta da quimbanda é mais forte. O Exu da capa preta, não sei de onde, tudo coisa da cabeça de gente, como nós, humanos, que a gente tem que pôr, né? Quem é mais trevoso, quem é mais poderoso, quem é mais ruim, quem é o melhor, quem é o bom, quem faz milagre, é coisa humana, gente. Não importa se o Exu da capa preta está no candomblé, na umbanda ou na quimbanda. Ele está respeitando a casa, mas na hora que ele sai do médium, ele é o Exu da capa preta. Ele vai usar as armas, os recursos e tudo aquilo que ele quiser. Eles são fiéis à casa deles. Os médiums são fiéis também à casa deles. Fiéis porque, assim, meus filhos não podem passar necessidade. Não pode faltar a comida na minha casa. Os médiuns deixam de fazer as coisas para que o conforto e a segurança da sua casa não seja abalada ou perdida. Então eles podem passar por avarentos, miseráveis, os médiuns, tá? Não é. Eles têm uma estratégia, eles têm um limite. Ao contrário dos médiuns jovens, que o negócio é beber, viver a vida, se divertir e vou gastar mesmo. Porque os médiuns jovens, é nesse momento que vai aprender que justamente isso é ruim e tem consequências péssimas. Mas todo mundo tem esse lado? Não tem, gente. Não tem. Tem gente que deixa de pagar cartão para ir tomar cerveja. Tem gente que deixa de fazer mercado para ir numa festa. Então, esse tipo de consciência, de limite, de valores, os médiuns do seu capa preta, eles carregam demais. E aí você começa a pensar, por quê? O senso de justiça. Se ele é um mestre em alguma coisa, ele tem que dar o exemplo. Então, ele não vai pregar que o branco é melhor e ficar usando preto. Faz sentido? Então, ele faz questão
o médium, né? De ser respeitado, de ter uma boa conduta socialmente, quando ele está desalinhado ou ele está negativado com seu capa preta, tudo que eu falei dessas coisas boas fica ao contrário. Aí esses médiums sofrem injustiça, eles são abandonados, eles não conseguem juntar dinheiro, eles ficam perturbados mentalmente, chora toda hora, quer brigar toda hora, e ninguém tá certo, e vai pro confronto, e assim, quando você pensa que acabou, volta de novo, parece um filho de algum, né? E volta, e vai, e fala. Por quê? Tá negativado com o Exu dele. Alguma coisa ele aprontou com esse seu capa preta. Que o seu capa preta tá assim, agora você se vira, danado. Você não é o bonzão, você não tá querendo pintar, bordar, fazer acontecer, e eu disse para você não ir, e você foi. Então, veja bem quais são as nuances, quais são as vibrações. Conversar com o seu capa preta, receber o axé do seu capa preta, é uma bênção. O seu capa preta é uma bênção. É uma bênção, é um mestre, é um Exu de lei, é um Senhor poderosíssimo. E carrega uma legião, uma falange de, vamos colocar assim, servidores, auxiliares, secretários, eguns, quiumbas, eles carregam uma legião de espíritos que trabalham, auxiliam e seguem as ordens do seu capa preta. Então, o seu capa preta não é o fofinho de bochecha vermelha que faz biquinho. Não é. Ele é o Exu da capa preta. Então, se ele invocar, corre, não espera passar o outro dia não. Corre lá e vai se desculpar, vai se arrumar com esse Exu para a sua vida, porque ele é capaz de fazer você vivenciar e experimentar coisas assim inacreditáveis, mas não por maldade, como lição. Quem deve paga, quem merece recebe. E sempre quem está pagando acha que é uma maldade, mas esquece o que fez. Então o Exu da capa preta, ele tem muito esse lado, né? De mandar a conta para você. Mas sabe o que é? O que você tem que entender é que a maior parte dos Exus carregam esse tipo de comportamento. Desculpa. Mas aonde que você tem que ligar isso? No que eu comecei a contar no início do vídeo, né? Das coisas todas. Por exemplo, você imagina, vamos colocar assim, romantizar a coisa, que esse Exu da capa preta foi aqueles padres inquisitores que não falava com ninguém, que olhava por cima e que entrava no mosteiro e mandava todo mundo cada um no seu canto e não tinha dó de ninguém. Aí ele morreu, estou inventando uma história aqui, viu? Aí ele morreu com aquele gênio e de repente a falange falou assim, vem cá, você faz parte aqui, ô padre, pode vir para a falange do seu capa preta. Aí ele foi. Aí você acha que esse Exu da capa preta é fofinho? É um amorzinho? Não é. Não é. Então quem cai na graça dele, como tem uma oração que eu fiz aqui no canal, para o seu capa preta, quem tem a sua capa, escapa. Quem tem a sua capa, escapa. A sua capa encobre tudo, só não cobre a falsidade. Então, meu bem, e se fazendo uma outra loucura de história aqui, e se esse Exu da capa preta foi um tipo de mago, tipo São Cipriano, que matava sapo, e cortava e costurava, e punha alfinete, e punha prego, e tacava fogo, e virava do avesso, pegava o couro para cá, punha o couro para lá, do bicho, e pegava a galinha, punha a coisa no fiofó dela, e depois fazia um feitiço. Então, como é que esse capa preta, sendo um mago,
sendo um bruxo, um feiticeiro, desencarnou, virou um Exu, ele pode ser uma coisa fofa. Mas o que acontece é que as pessoas muitas vezes se perdem com o capa preta, e a grande lição que o seu capa preta ensina para todos nós é que quem não presta é a gente, o sem vergonha é a gente, os desaforados mentirosos somos nós, não é ele. Ele está lá no quieto no canto dele. Quem foi que invocou? Quem foi que chamou? Quem foi que prometeu? Quem foi que não escutou o que ele disse? E aí vai falar que o Exu é muito bravo, é irado, é ríspido e bota para quebrar. É a gente que não presta, gente. A gente tem que assumir que a gente não presta. Que a gente tem o nosso gênio, o nosso temperamento, que a gente só acende vela quando precisa. Estou generalizando, meu povo. Porque tem gente que chega no canal e não tem a experiência que você tem. Então eu tenho que contar a história de uma maneira bem simples. Então quem não presta é a gente, tá? Bom, vocês, médiuns do Exu da capa preta, meu amado, que nunca me falta o seu axé na minha vida, nem do povo desse canal. Ó, virei evangélico. Então, seu capa preta, abençoe a todos, mas médiuns do Exu da capa preta, gostaria imensamente que vocês colocassem aqui nos comentários as experiências de vocês, para enriquecer o vídeo, porque as pessoas leem os comentários. Então, eu não consigo falar todas as coisas dentro de um vídeo, né? Por isso que no caso, se vocês forem ver no canal, eu tenho Exu e Pombagira, depois eu tenho Exu e Libido, Pombagira e Desejo. Por quê? Eu vou, com o passar do tempo, colocando mais informações. Mas falar todas as coisas, aí eu tento falar aqui as minhas experiências e a parte da essência, da vibração, do comportamento, das emoções, do espírito, seu capa preta, dos seus médiuns. Porque a vela, o banho, o charuto, a capa, o chapéuzinho, o torce a mão, abre a mão, isso aí outros canais já falam. Eu quero trazer para vocês o que não te contaram, tá? E aí, vocês que são médiuns ou convivem com seu capa preta, o comentário de vocês enriquecem demais. E não importa se você é do candomblé, da umbanda, da quimbanda, tudo é conteúdo, tudo é conhecimento. E juntos somos mais fortes. Então, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo principalmente com um médium do seu capa preta. Não esqueça que para quem gosta do seu capa preta, tem uma prece aqui para o seu capa preta que pode contribuir muito com a sua vida. Deixe seu like e até o próximo vídeo. Axé!